Primeiramente, agradeço a Cristo também, né? Essencial pela oportunidade a qual Ele me concede de estar mais uma vez falando um pouco da Sua palavra, do Seu amor. E quando foi me dado o tema, a Alziana mandou a mensagem e eu vi Lucas 5. E quando fala de Lucas 5, fala de um dos personagens da Bíblia, a qual eu mais sou, sem dúvida nenhuma, depois do nosso Cristo, apaixonado, que é a pessoa de Pedro. Pedro é uma pessoa que eu olho e eu acho que ela se assemelha muito conosco, né? Por que Pedro se assemelha muito conosco? Porque Pedro, ele conhece a Cristo através de um mensageiro, através de alguém que anuncia que Jesus está passando, que o Messias está ali na sua redondeza, e ele fica intrigado a conhecer a Cristo. E esse mensageiro é o seu irmão, André. André é o primeiro a anunciar, fala, olha Pedro, até então Simão, né? Simão, olha, Jesus está caminhando por aí e dizem que ele é o Messias, e dizem que ele é o nosso Salvador. Então Pedro, ele se intriga a conhecer a Cristo, e a Bíblia nos diz que em João capítulo 1, verso 42, o nosso Cristo vai e muda o nome de Simão para Pedro, e a Bíblia não nos relata muito sobre qual é o sentido dessa mudança de nome. Porém, eu vejo isso como uma profecia, porque Pedro vem de Petros, pedra, e eu sou arquiteto, mexo com construção e conheço o que quer dizer a palavra pedra dentro da Bíblia ali, representada a Pedro, que é a pedra angular, é a pedra que direciona o caminho da igreja, é a pedra que direciona a qual caminho que a igreja deveria seguir. Então o Senhor já profetizava sobre a vida de Pedro no primeiro encontro deles. E então nós vamos para a passagem de Lucas 5, a qual eu quero fazer a leitura junto com os irmãos, que nos diz e nos remete sobre a pesca maravilhosa. Quem puder abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 5, Lucas capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 11. Lucas capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 11, que nos diz assim: certo dia Jesus estava na praia, Lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele se afastasse um pouco, que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar no lago que é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes já estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os seus companheiros que estavam num outro barco para que pudessem ajudá-los. Eles então foram e encheram 2 barcos de tantos peixes que quase afundaram. Quando Simão, Pedro, viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante do Senhor e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e outros que estavam ali ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago, João e os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus lhes disse: não tenham medo de nada, de agora em diante vocês vão pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? E quando eu olho para essa mensagem, quando eu olho para esse texto, ele me remete a olhar um pouco além disso daqui e me remeteu a lembrar um pouco da história de Pedro. E a história de Pedro, eu acho que ela se assemelha muito com a vida da gente. Por que muito com a vida da gente? Porque a gente, quando conhece a Cristo, que é esse primeiro contato que Pedro teve, parece que tudo vai ser lindo, maravilhoso e a partir de agora nós vamos só decolar. Mas pelo contrário, a vida ela é feita em todos os momentos de altos e baixos. Existem momentos que nós acordamos cedo e falamos assim, olha, hoje o que vier pela nossa frente pode ser qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer batalha, nós vamos vencer. E existem outros dias que nós acordamos e sequer temos vontade, força de levantarmos da cama, porque o desânimo veio, alguma dificuldade chegou,
E isso nos enfraqueceu, isso nos entristeceu. E é isso que nós encontramos muito na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele conhece a Cristo. E ele deixa tudo para seguir a Cristo. E ele espera que a vida vai ser só uma crescente. Mas não. Pedro, ele vive momentos de baixa. E quais são os momentos de baixa da vida de Pedro? Por exemplo, que se assemelha muito conosco, né? Marcos capítulo 8, verso 32, a Bíblia vai nos remeter de um momento ao qual Cristo ele está comentando e ensinando sobre a sua morte, contando quais seriam os fatos que viriam a acontecer. E Pedro então o repreende, falando: Senhor, não, o Senhor não vai morrer, não vai ser assim. E o Senhor olha para Pedro e diz: olha, aparta-te de mim, Satanás, porque eu venho falando e venho ensinando das coisas de meu Pai, das coisas que são de outra dimensão. Então olhe e repare bem, Pedro que se converteu, Pedro que o Senhor mudou o seu nome, porque disse que chamaria, deixou de ser Simão para se chamar Pedro, que a igreja seria guiada por ele, tem o seu apontamento por meio de Jesus, fala assim: ei, sai da minha frente, Satanás, para não atrapalhar o meu caminho. Às vezes nós temos muito disso, o nosso coração ele está mais sujeito a entender, a compreender das coisas da terra, e nós deixamos de entender às vezes muitas mensagens, muitos ensinamentos que Cristo quer nos passar. E aí nós temos que ser o quê? Sensíveis a ouvir a voz de Cristo, sensíveis a entender a mensagem de Cristo e sermos prudentes, sermos metódicos no meio do nosso jeito de agir, no meio do nosso jeito de trabalhar, no meio do nosso jeito de tomarmos as nossas atitudes, para que nós venhamos ser sempre suaves a ouvir a voz do Senhor, que nós venhamos estar sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Um outro momento que nos remete bastante ao nosso dia a dia João capítulo 18, verso 9 e verso 10, a qual Pedro ele se deixa levar pelo impulso. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Quantas vezes nós não brigamos, esbravejamos, e depois nós vamos lá e logo em seguida nos arrependemos. Pedro ele fez isso. João capítulo 18, vão buscar Jesus para prendê-lo no Getsêmani, e o que Pedro faz? Pedro está há 3 anos andando com Cristo. Ele arranca a espada da cintura e corta a orelha de Malco. Uma ação sem pensar, uma ação explosiva. E quantas das vezes nós não fazemos isso? E quando nós fazemos isso, nós nos arrependemos. Mas por que nós nos arrependemos? Porque existe um Cristo que arde dentro do nosso coração, que nos mostra que nós estamos errados e nos convence do nosso pecado. E isso é importante, porque nós podemos ter esses momentos de baixa, podemos ter esses momentos de fraqueza, podemos ter esses momentos de explosão, mas nós temos que estar suaves a entender a mensagem de Cristo, compreendermos que erramos, que falhamos, nos redimir, nos redirecionar, nos reencaminhar ao caminho da salvação. Temos novamente como nosso alvo Cristo. Nós temos que olhar em todo o tempo a Cristo, nos espelharmos em Cristo. Pedro ele viveu isso, mas eu acho que o caminho que mais nos leva, muitas das vezes, a nos assemelharmos com Pedro, é o momento de Marcos capítulo 14 e Mateus capítulo 26, que Jesus está falando da sua partida. E ele começa a anunciar. E quando ele começa a anunciar, a pegar os seus discípulos, ele fala assim: olha, eles vão matar o pastor. E quando eles matarem o pastor, vocês vão se perder, porque a palavra do Senhor nos diz que as ovelhas se dispersarão. Pedro ele olha e fala assim: olha, Senhor, todo mundo pode te deixar, mas eu não o deixarei. Pedro ele toma uma atitude a qual ele é repreendido novamente, porque o Senhor está falando assim: olha, você está falando que os seus irmãos podem fraquejar, mas você não. Ele queria mostrar que talvez ele era melhor que os outros, e Cristo nos repreende nisso, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nenhum de nós aqui somos melhor do que ninguém, porque nós somos em todo tempo socorridos e agraçados pelo nosso Senhor. Porque se for pela nossa força, se for pela nossa vontade, nós desistiríamos, nós nos cansaríamos, nós nos fadigaríamos e estaríamos já não mais aqui. Mas em todo tempo o Senhor nos redime, em todo tempo o Senhor nos consola, nos fortalece e nos traz novamente ao caminho. E então o Senhor repreende Pedro neste momento. Pedro ele tem um alerta, mas Mateus capítulo 26, ele vai nos remeter a um momento muito marcante. Um momento que para a vida do cristão é um divisor de águas, né? Que é o que o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. E Pedro fala assim: Senhor, de maneira nenhuma.
de maneira nenhuma eu o negarei. De maneira nenhuma eu direi que eu não o conheço. De maneira nenhuma eu não estarei contigo. E quantas vezes nós já fizemos isso? Principalmente, vejo que tem duas moças aqui que estavam cantando, e é muito mais... sei que a irmã Dilma foi professora, né? E aí, quando a gente tem na juventude, né? Às vezes o cristão, o jovem cristão, ele fica mais acanhado. Por quê? Porque ele pode sofrer uma piadinha, ele pode ser constrangido, às vezes, por um amigo, pode ser constrangido pelo jeito de agir, de tratar, e às vezes você fala assim, não, eu não sou assim, não, eu não faço dessa forma, o pessoal lá da igreja faz, mas eles são quadrados, eu não, eu sou diferente. E às vezes nós começamos a negar a Cristo sem perceber. Ou às vezes nós vamos para o nosso trabalho e nunca falamos de Cristo, nunca anunciamos o amor de Cristo. Como é que não existe um Cristo que cuida de nós 24 horas por dia e nós não falamos dele? Isso é negar a Cristo, isso é deixar de viver a Cristo. E nós fazemos muito disso. E então o Senhor fala, remetendo à história bíblica, a Bíblia vai nos contar que Jesus é crucificado. E Pedro, ele tem medo. Pedro, ele fica desolado porque ele não sabe o que ele deve fazer sem ter Jesus Cristo do lado dele. Ele não sabe o que é caminhar sem ter Jesus Cristo. E isso deixa ele amedrontado. Isso deixa ele muito assustado. E então ele está existindo a perseguição aos cristãos e chegam diante do templo e olham para Pedro e falam, olha, ele é um deles. E aí Pedro olha e fala assim, eu não os conheço. E ele sai e vai sentar na porta do templo. Quando ele vai sentar na porta do templo, olham para ele e falam, olha, eu acho que esse era seguidor de Jesus. E ele fala assim, eu não o segui. E então ele sai e vai para fora e fica perdido e as pessoas olham para ele e uma das mulheres olha para ele e diz assim, olha, o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, o seu jeito de pronunciar, as suas atitudes mostra que você é um deles. E ele diz assim, eu não. E então ele ouve o galo cantar. Quando ele ouve o galo cantar, o coração dele quebra. Ele sai amargurado, ele sai chorando, ele sai totalmente quebrantado, porque faz ele remeter a mensagem de Cristo. Que Cristo disse, você vai me negar sim. Mas isso é um momento de fraqueza, e nós passamos por momentos de fraqueza. Mas eu acho que nós não vivemos de momentos só de fraqueza. Nós vivemos de momentos de vitórias, de momentos que nós também temos a alegria de estar com Cristo, de viver com Cristo. E Pedro, ele também vive isso. Nós contamos aqui agora sobre alguns momentos de baixa de Pedro. Mas Pedro, ele tem situações a qual só ele viveu. Marcos capítulo 10, verso de número 28, a Bíblia nos remete a um Pedro que não pensou duas vezes para largar tudo e seguir a Cristo. Pedro era um homem de negócios, a Bíblia nos diz que ele e seu irmão André, eles tinham um comércio de peixes, então eles eram pescadores natos, pessoas que conheciam, que viviam do seu serviço. E o que ele fez? Largou tudo. Não pensou duas vezes quando ele viveu uma pesca maravilhosa do lado de Cristo, ele entendeu que era o Messias e ele largou tudo. Será que nós estamos dispostos a largar tudo para viver com Cristo? Para anunciar a Cristo? Para estarmos junto de Cristo? Pedro, ele fez isso. E nós temos que fazer isso. Quando ouvirmos a voz de Cristo, estarmos dispostos a largar tudo para viver com Ele, para viver o melhor com Ele, para estarmos junto dEle. Um momento especial que Pedro foi o único a viver, Mateus capítulo 14. Muita gente zomba, né? Muita gente conta a história sobre isso, mas Pedro é o único que olha um homem que está caminhando sobre as águas e todo mundo se assombra, todo mundo se assusta e fala assim, olha, vem vindo um fantasma ali, e aquele homem se apresenta e ele é Jesus. E então ele o convida para vir às águas. E o único que tem coragem de descer do barco e caminhar sobre as águas é Pedro. Pedro é um homem corajoso, mas ele tem um momento de fraqueza. No momento de fraqueza ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, o Senhor fala assim, olha, eita homem de pequena fé. Mas a Bíblia nos remete que a fé, se ela for como um grão de mostarda, nós podemos muito, porque ela tem muito em seu efeito. Pedro, ele tinha fé. E no quesito de fé, é melhor a gente ter pouco do que a gente não ter nada. Então nós vivemos em todo o tempo nisso. Nós vivemos nisso. Pedro, ele viveu algo especial. Quando vão anunciar, ele olha para Jesus e fala assim, olha, para quem, para onde nós iremos, se só o Senhor é quem tem a palavra de vida eterna. Não existe nenhum outro sentido, não existe um outro caminho para seguir, não existe um outro meio para ir, senão pelo Senhor. Se não for pelo Senhor, não tem sentido de eu estar aqui.
Não tem motivo de eu estar aqui. E essa tem que ser a nossa vida. Nós vivemos aqui, lutamos, trabalhamos, estudamos, temos todos os nossos objetivos. Mas o nosso principal objetivo tem que ser viver com Cristo. Tem que ser olhar e entender que Ele é o caminho que vai nos levar para uma vida além daqui. É o Senhor que não pensou uma vez, nem duas vezes, e nem sequer remediou para entregar o seu único filho por amor a nós. Nós temos um alvo que é Cristo. Nós temos um caminho, nós temos um exemplo de vida que é Cristo. E essa é a nossa alegria. E essa é a nossa satisfação. E então a Bíblia vai nos remeter em João capítulo 21. Uma outra pesca. Um outro momento de pesca. E qual é esse momento de pesca? O mesmo Pedro que há momentos atrás estava dizendo, negando a Cristo, porque ele não sabia como caminhar sem Cristo. Ele vai voltar a fazer aquilo que ele sabe fazer: pescar. Quantas das vezes nós não fazemos isso? Quando nós estamos na igreja, nós temos um sentido, nós temos um caminho, nós temos uma direção. Mas existe aquele momento que nós desistimos. Às vezes fala assim: olha, eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. E aí eu vou fazer o que eu gosto. Vou ficar em casa para assistir novela, vou ficar em casa para assistir jogo, eu vou lá para o bar para jogar, vou para o campo para jogar, vou fazer alguma coisa que é o que eu sei fazer. Mas existe um momento no meio disso que o Senhor dá um estralo. Existe um momento que o Senhor nos chama. Existe um momento que o Senhor nos convida novamente. E é o que acontece com Pedro. Pedro, ele tinha acabado de negar a Cristo, ele estava vivendo o momento mais baixo da sua vida, o momento de maior fraqueza, o momento que ele mais teve medo, porque ele não sabia como agir, ele não sabia como prosseguir ali. E então ele vai fazer o que ele sabia. Ele junta alguns dos discípulos e vão pescar. Eles estão pescando. Enquanto eles estão pescando, eles veem um homem que está caminhando sobre a areia da praia. E esse homem pergunta para eles: ei, vocês têm alguma coisa para me dar de comer? Eles falam assim: olha, nós não temos nada. Então esse homem fala assim: olha, vocês estão pescando, mas não pegaram nada. Joga a rede do outro lado. Eles jogam a rede. Quando eles jogam a rede e eles vão pescar, eles entendem: ei, é Jesus que está caminhando ali. Ei, é Jesus que está nos chamando novamente. Eles já descem correndo e vão para a areia da praia. Pedro, ele está com medo. Ele está envergonhado. Ele estava despreparado para receber a Cristo. E qual a atitude dele? Pula dentro da água. Se esconde. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós nos escondemos de Cristo? Quantas vezes nós negamos aquilo que nós temos que fazer? Pedro fez isso. Ele teve medo. É o mesmo Pedro que no primeiro encontro com Cristo teve seu nome mudado porque ele seria o caminho da igreja. É o mesmo Pedro que está se escondendo de Cristo. É o mesmo Pedro que está ficando afundado no meio da água porque ele tem vergonha. Então o Senhor fala assim: ei, vem para cá. Pedro, na hora, ele se veste e ele vai para a areia da praia. Quando ele começa a caminhar na areia da praia com Cristo, ele vê lá fogueira, ele vê lá peixe. Por quê? Porque o Senhor, ele é sempre assim. Nós não imaginamos, mas para nós ele já tem tudo preparado. O prazer maior que existe é viver com Cristo, é deixar com que Cristo nos controle, é deixar com que Cristo venha a ser o nosso guia. Porque a satisfação da vida se torna muito maior quando nós vivemos com Cristo. Quando nós experimentamos estar com Cristo em todo o tempo. Quando nós não decidimos mais, olha, vai ser por mim, não, vai ser por Cristo. Quando o nosso foco, o nosso sentido muda e se torna Cristo, a vida fica muito mais prazerosa. E aí Pedro vai começar a caminhar com Jesus. E quando eles estão caminhando na areia da praia, o Senhor olha e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus discípulos. Pedro continua a caminhada, continua o andar deles. E o Senhor olha pela segunda vez e diz: Pedro, tu me amas? E ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E eles continuam caminhando mais um pouco. E o Senhor Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro naquele momento ele não aguenta. Pedro naquele momento ele cai de joelhos diante da presença do Senhor e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu parei, que eu fraquejei, que eu te neguei. Quando eu disse que eu não iria negar porque eu tive medo. Porque eu não tive forças para continuar, porque eu não via mais o Senhor. Mas agora eu entendo tudo. Agora eu entendo o propósito do Senhor na minha vida. Agora eu entendo porque o Senhor disse aquilo para mim.
Agora eu entendo verdadeiramente o que é viver com Cristo. Agora eu entendo verdadeiramente o que é que o Senhor quer da minha vida. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor é a minha paixão. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor é o meu tudo. E aí eu te pergunto, é o momento de nós fazermos isso. É o momento que o Senhor nos pergunta, ei, será que você me ama? E o que é que o meu coração, o que é que a minha boca tem dito ao Senhor? Eu posso até viver por esses momentos de baixa. Eu posso até viver por esses momentos de fraqueza. Esses momentos que o meu coração se amedronta e não sabe como agir. E às vezes eu posso até negar a Cristo. Mas existe um momento que eu tenho que voltar. Existe um momento que eu tenho que reconciliar. E é um momento de muita alegria. É um momento de muita satisfação. Porque Pedro, ele não tinha algo que nós temos. Pedro, ele não teve a oportunidade naquele momento de vivenciar algo que nós temos hoje. Mas por outro lado, ele teve o prazer de vivenciar na descida aquilo. Ele teve o prazer de estar num momento especial. E quem é e o que é esse momento especial? É o momento da descida do Espírito Santo. É o momento daquela voz suave que nos orienta. É o momento daquele Espírito que nos dá o direcionamento. Pedro viveu com medo. Pedro, ele ficou aflito porque ele não tinha direção. Nós hoje não. Nós hoje temos o Espírito Santo que nos consola. Ele recebeu o nome de Consolador. Consolador porque no momento que você tiver fraqueza, no momento que você estiver angustiado, é Ele quem vai ser seu guia. É Ele quem vai te abraçar. É Ele quem vai cuidar de você. Eu digo que nós temos um privilégio muito grande. Porque o único Filho de Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. Ele estava crucificado. Ele morreu. E nós estamos aqui justamente por causa daquele ato. Mas antes dele ser crucificado, ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus, ele estava aflito, a Bíblia nos diz que ele suava gotas de sangue, de tão grande que era a aflição. Mas ele continuou essa mensagem dizendo, mas acima de tudo, seja feita a sua vontade. A vontade de Cristo é que nós estivéssemos aqui. A vontade de Cristo é que nós estivéssemos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para entender qual é o sentido da nossa vida, para entendermos que nós temos gratidão, que nós temos amor, que muito mais do que de estar aqui porque Cristo morreu na cruz do Calvário, nós estamos aqui porque nós somos apaixonados por Ele. Nós estamos aqui porque nós somos agraçados por Ele. Eu acredito que eu estou na igreja, que eu vivo na igreja e que eu conheci a Cristo porque uma graça redentora se apoderou de mim. Uma graça poderosa se apoderou de mim. E eu quero que nós todos vivamos isso todos os dias intensamente. Que a graça do Senhor venha controlar a nossa vida. Que a graça do Senhor venha tomar conta de nós. Que a graça do Senhor venha ser o nosso destino. Venha ser o nosso prazer. Venha ser o nosso dia todos os dias. Venha ser o nosso momento de viver. Venha ser a nossa razão de viver. Amém? Se eu puder, peço que vocês se coloquem em pé. Quero fazer uma oração muito breve para concluir isso daqui. E eu não sei se eu vou conseguir fazer uma oração tão linda, tão doce, tão prazerosa quanto a da irmã Dilma. Confesso que se ela ficasse aqui mais meia hora do meu lado orando aqui, eu ficaria agraçado e sairia 100% satisfeito. Mas que possamos chamar a atenção de Cristo. Que possamos chamar a presença do Espírito Santo para estar conosco. Que Ele venha nos orientar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos todos juntos e reunidos para falar do Teu amor, para falar da Tua graça. Pai, muito obrigado pelo privilégio a qual o Senhor nos concede. O privilégio de podermos sermos chamados de Seus filhos, de sermos agraçados e abraçados pelo Teu Espírito Santo. E que nos momentos de maior fraqueza da nossa vida, o Senhor tem sido o nosso orientador. Nos momentos na qual temos sentido fraqueza, o Senhor tem sido o nosso consolo, Pai. O Senhor tem sido o nosso guia. Muitas das vezes temos fraquejados, vivendo momentos de baixa. Momentos a qual nós queremos fazer algo, mas a Tua voz diz que não devemos fazer aquilo. E às vezes, muitas das vezes, fizemos por teimosia e fazemos aquilo
que nós queremos, e não aquilo a qual o Senhor manda com que façamos. Mas, Pai, quando tudo isso passa, o Espírito Santo do Senhor nos convence que estávamos errados. E quem encontramos de braços abertos é o Teu Espírito Santo nos consolando. É o Teu Espírito Santo nos direcionando, Pai. Então hoje, Pai, se existe uma palavra para ser expressada aqui, é gratidão. Gratidão por sermos abraçados pelo Teu Espírito. Gratidão por vivermos contigo. Gratidão por termos o Teu consolo nos momentos de fraqueza. Gratidão, Pai, por sermos o Senhor, por vivermos com o Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Amém.